Pessoal, é o seguinte, estou com uma decisão aqui no site do TST com o seguinte título: Motoboy tem direito à estabilidade por acidente, mesmo sem empresa saber de afastamento. Vítima de acidente durante o contrato de experiência, ele foi dispensado enquanto ainda estava com atestado de 60 dias. Bem, antes de eu comentar a decisão do TST, eu vou passar aqui para vocês, vou conversar um pouquinho com vocês, alguns conceitos e alguns detalhes que eu reputo de extrema importância para vocês poderem compreender com mais facilidade essa decisão do TST. Vamos lá. Estabilidade provisória por acidente de trabalho sofrido pelo empregado. Primeira coisa, acidente de trabalho típico. Ele ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de determinada empresa que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para trabalhar. Isso vem descrito no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. Tá? Em decorrência disso, pode existir 4 possibilidades de recebimento dos benefícios previdenciários, tá bom? Na verdade, não são 4 possibilidades, na verdade, são possibilidades de recebimento de 4 benefícios previdenciários. O primeiro deles qual que é? Auxílio por incapacidade permanente decorrente do acidente de trabalho. O segundo, auxílio acidente por acidente do trabalho. Terceiro, aposentadoria por incapacidade permanente decorrente do acidente de trabalho. E por último, a pensão por morte por acidente do trabalho, tá bom? E aqui eu fiz questão de colocar para vocês o que são doenças ocupacionais / profissionais e doença do trabalho. A primeira delas, doença ocupacional, o que é? É aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Vem descrito no inciso 1 do artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Neste caso aqui, o nexo causal da doença com o trabalho ele é presumido, e um exemplo deles é a pneumoconiose, que é o que? A inalação de poeiras por trabalhadores na mineração, tá bom? Doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relacione e com ele se relacione diretamente, tá bom? Isso vem descrito no inciso 2 do artigo 20 da Lei 8.213. Ou seja, não há vinculação a determinada atividade ou profissão, diferente da doença ocupacional, que tem que ter o quê? Tem que ter uma vinculação com a atividade exercida pelo empregado. Neste caso da doença do trabalho, o nexo causal ele não é presumido, ou seja, tem que ter a comprovação de que essa patologia que acomete ou é desenvolvida pelo funcionário é em decorrência das condições do trabalho que ele realiza. Um exemplo é a LER, que é a lesão de esforço repetitivo, tá bom? Que pode ser acometida por qualquer pessoa que trabalhe com computador, né? Não só computador, mas qualquer outra atividade que exija o esforço repetitivo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês o seguinte: o artigo 118 da Lei 8.213. O que ele dispõe? O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Vejam só, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Ou seja, o funcionário sofreu um acidente, seja ele doença do trabalho ou doença ocupacional. Foi lá, ficou afastado por 5 meses. Cessou o auxílio-doença acidentário dele. Ele tem garantida, pelo menos, 12 meses da manutenção do seu contrato na empresa. Tá bom? Mas veio aqui o TST, através da sua súmula 378, e fixou alguns parâmetros para que essa estabilidade ela seja concedida. Primeira coisa que ficou fixado é que foi declarado a constitucionalidade do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Quais são os pressupostos? Quais são os requisitos?
para que seja concedida a estabilidade. Primeira coisa, afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, tá bom? E, por último, eles fixaram também, na verdade foi inserido esse item 3, que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. E aqui, entenda-se contrato por prazo determinado, as modalidades de contrato de experiência, contrato de aprendizagem, enfim. Tá? Então, contrato de trabalho por tempo determinado, ele engloba também o contrato de experiência, que é o caso que a gente está comentando aqui desse motoboy, que sofreu um acidente e estava no contrato de experiência. Tá? Uma observação aqui para vocês é que com a reforma da Previdência, que foi realizada através da Emenda Constitucional 103 de 2019, ela alterou essa terminologia do auxílio-doença para auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente, tá bom? Bem, aqui eu vou começar a falar para vocês sobre o caso concreto. Eu fiz aqui um resuminho para facilitar. Então vamos lá. Neste caso, o funcionário ele estava em contrato de experiência por 90 dias e sofreu um acidente com 2 meses de contrato. Recebeu um atestado médico de 15 dias. Na sequência, ele recebeu mais um atestado de afastamento de 60 dias, foi encaminhado para o INSS, que concedeu o auxílio-doença previdenciário, ou seja, na nova terminologia, auxílio por incapacidade temporária. E, na sequência, ele foi convertido em auxílio-doença acidentário. Só que ele foi dispensado após o término dos 90 dias do contrato de experiência. Ele propôs uma reclamação trabalhista, pleiteando que a reintegração e a garantia provisória do emprego. Qual foi a tese de defesa da empresa? Olha só, a empresa ela alegou que após o primeiro afastamento de 15 dias, o reclamante ele não retornou ao trabalho e também não houve apresentação de nenhum outro atestado médico de afastamento. E ela desconhecia a existência do acidente que acometeu o reclamante. Além disso, o benefício de auxílio acidente foi requerido e concedido após a rescisão do contrato de experiência. Ou seja, qual que foi a tese de defesa aqui da reclamada? Eles alegaram essa questão de não ter recebido todos os atestados, não terem ciência desse acidente, mas o mais importante foi que, segundo o que entendeu a reclamada, é que o pedido dele de auxílio doença acidentário foi requerido depois que finalizou o contrato de trabalho. Ou seja, ele estava afastado nesses 60 dias, a empresa não tinha conhecimento, porque não foi entregue nenhum outro atestado depois daquele de 15 dias. Ele deu a entrada no INSS, só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Terminou o contrato de experiência dele. A empresa foi lá, rescindiu, fez o pagamento das verbas rescisórias que entendia devida. Só que, na sequência, ele requereu a concessão do auxílio-doença acidentário e foi concedido, mas após a finalização do contrato de trabalho. Então, essa foi a tese de defesa da reclamada. E quais foram os fundamentos tanto da sentença e do acordo? E aqui eu fiz um resumo para vocês, olha só. O autor foi dispensado durante o período de garantia provisória do emprego. 2 pontos. Primeiro, porque a ré ignorava o afastamento médico por mais de 15 dias. E segundo, porque o autor somente postulou o benefício previdenciário após a dissolução do seu contrato de trabalho. Na primeira instância e na segunda instância, a ação foi julgada improcedente. Pois bem, o reclamante interpôs recurso de revista. E quais foram as suas alegações no recurso de revista? O reclamante alegou que o fato de o início do benefício previdenciário ter se dado em data posterior ao término do contrato de trabalho não obsta o direito ora perseguido, qual seja estabilidade provisória. E afirmou que o fato de se tratar de contrato de experiência também não possui o condão de restringir o direito. E apontou a contrariedade aí à súmula 378, item 2 do TST. Qual foi a decisão
da sexta turma do TST. Olha só. É pacífico nesta corte o entendimento de que o não recebimento do auxílio doença acidentário não é suficiente para afastar a estabilidade acidentária do artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Isso porque o fundamento da estabilidade acidentária não é a percepção do auxílio doença acidentário, e sim a constatação de que o empregado sofreu acidente do trabalho em circunstância que o faria credor desse benefício, o que ocorreu no caso dos autos. E aqui, gente, eu não copiei o que estava no acordo, porque aqui eles colocam diversas emendas de outras turmas, da quinta turma, da sexta turma, da oitava turma, da sétima turma, da terceira turma, que tem esse mesmo entendimento. Assim, o fato do reclamante só ter dado entrada no benefício previdenciário após o término do seu contrato de trabalho, em nada impede o reconhecimento do seu direito à estabilidade acidentária. Da mesma forma, o desconhecimento da ré a respeito da prorrogação do afastamento não altera o fato de que o reclamante sofreu acidente do trabalho e foi afastado das atividades por mais de 15 dias, pressupostos suficientes para a concessão da estabilidade provisória. Finalmente, no que tange a eventual controvérsia quanto à concessão do supracitado direito em contrato de experiência, resta estabelecido no item 3 da súmula 378 do TST que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. E sendo o contrato de experiência uma espécie desta modalidade de contrato, é incontroverso o direito no caso em tela. Acordo os ministros da sexta turma do TST, por unanimidade, reconhecer a transcendência política do recurso de revista no tema acidente de trabalho, gozo de benefício previdenciário, garantia de estabilidade provisória, e conhecer do recurso de revista por contrariedade à súmula 378.2 do TST e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização acidentária desde a dispensa até a data do término do período estabilitário. Inversão do ônus de sucumbência. Então, gente, aqui eu fiz uma síntese de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, para ficar mais claro ainda qual foi a decisão do TST. Bem, a sexta turma reconheceu o direito à estabilidade de 1 ano para o motoboy que sofreu acidente do trabalho durante o contrato de experiência. Até aí, sem novidades, porque a súmula 378 no item 2 já determina isso. Para ter direito à garantia do emprego, basta a ocorrência do acidente do trabalho e do afastamento superior a 15 dias, não sendo imprescindível o recebimento do auxílio-doença acidentário. Ou seja, se recebeu o auxílio-doença acidentário ou não, pouco importa. O que importa o que é? É a ocorrência do acidente do trabalho e o afastamento superior a 15 dias. E, por último, o fato da empresa não ter tido conhecimento do afastamento prolongado do funcionário não é motivo para negar o direito. E aí eles voltam naquilo que a gente já falou. O que importa é a ocorrência do acidente e o período de afastamento, que são os 15 dias. Deixei aqui para vocês o número do processo. Quem tiver curiosidade para poder ler o acordo, que é um acordo muito bem elaborado, muito bem fundamentado, muito explicativo, vale a pena vocês entrarem lá. Eu quis trazer para vocês essa decisão porque ela é de cunho totalmente prático. Isso pode acontecer. Eu já tive casos parecidos com esse, mas era contrato de experiência, não tinha essa questão do auxílio acidentário, do auxílio doença, a pessoa já recebeu auxílio acidente, enfim. Foi um caso atípico que se enquadrava com muito mais facilidade, vamos dizer assim, na súmula 378 e até na redação do artigo 118 da Lei 8.213, tá certo? E aí, queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, curta, comente e compartilhe esse nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.